Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tô passando aqui pra gente falar dessas aulas anteriores aí. Se eu não me engano, é a aula 8 e 9, né? A aula 8 foi muito tranquila, né? Só um pouquinho de conteúdo mesmo, falando sobre os conjuntos numéricos. Fiz um esqueminha aqui até para ficar mais fácil, tá bom? A gente já estudou muito os números naturais. Eu acho que até o quinto ano, mais ou menos, a gente estuda só números naturais, que são aqueles usados para contagens, né? 0, 1, 2, 3. Então, esses são os números naturais, ó. Vou colocar aqui 3 pontinhos, né? Porque continua, né? 200, 300, 400, todos são números naturais. Aí, depois, chega no sétimo ano, vocês aprendem os inteiros, que engloba também os números negativos. Então, ele pega todos os naturais e ainda aumenta os negativos, né? Então, tem o zero do mesmo jeito, tem 1, 2, 3, mas também tem os opostos desses números aqui, menos do zero, né? Porque zero não tem oposto. Mas entra também o menos 1, o menos 2, o menos 3, né? Vou pôr 3 pontinhos também, porque ainda tem muitos casos aí. E aí, a nossa proposta agora é aumentar um pouquinho mais, olhar para o conjunto dos racionais, que agora vai ser representado pela letra Q, tá? Os racionais são aqueles números que podem ser escritos na forma de fração, ok? Todos esses aqui podem ser escritos na forma de fração, né? Eu posso pensar, por exemplo, que 2 é 2 sobre 1, ou ainda posso pensar que 2 é o resultado da fração 10 sobre 5, né? Por exemplo. Mesma coisa com esses. Ah, menos 3 sobre 1 é uma fração, né? E é menos 3. Ou menos 9 sobre 3. A divisão de 9 por 3 vai dar 3, então dá certo também. Então, engloba o conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros e ainda aumenta mais alguns, né? As próprias frações, os números, as dízimas, né? Que vai nos dar um pouquinho de trabalho aí também mais pra frente. Números decimais exatos, né? Por exemplo, aqui, ó, 2 casinhas decimais. Então, entra também nos racionais, tá? A maior parte, então, dos números já estão dentro desses conjuntos aí. Ainda falta ver os irracionais, mas aí já vai ficar para a próxima, né? Vou subir aqui um pouquinho o caderno para mostrar os exemplos. São os exemplos que estão lá na matéria de vocês. Então, todos esses vão ser racionais. As frações, né? Porque, óbvio, é uma fração, então está escrito em forma de fração. As porcentagens também vão entrar nos números racionais, porque 20% é 20 sobre 100, né? 20 por 100, tudo bem? E aí, aqui, se a gente quiser, a gente simplifica, né, gente? Para ficar mais bonitinho. Dá para dividir pelo próprio 20, em cima e embaixo. Vai dar 1 sobre 5, 1/5, tá? Aí, aqui, também são frações, são números que dá para ser escrito em forma de fração. Esses dois aqui, principalmente, são números que a gente tem que pensar. Os dois são decimais. Esse aqui é um decimal exato. Por quê? Só tem 2 casas decimais. Eu consigo contar quantas casas depois da vírgula ele tem. Podia ser 1, 2, 3. Esse aqui são 2, né? Como que eu transformo ele em fração? Escreve o próprio número, certo? 25, esquecendo da vírgula. E embaixo um múltiplo de 100. Como tem 2 casas decimais depois da vírgula, eu vou colocar 2 zeros. Tá? Dá para simplificar também. Se eu simplificar por 25, eu vou ter 1/4. Ou seja, o 0,25 pode ser escrito em forma de fração, né? Então, ele também é racional. Esse aqui é 0,33333. Ele também pode ser escrito em forma de fração, tá? Esse já é não é decimal exato, porque eu não sei quantas casas decimais tem depois da vírgula. Esse número aqui eu já chamo de dízima periódica, que também vai dar um trabalhinho pra gente, mas depois a gente olha para ele, tá? Esse aqui é a fração 1/3. Divide 1 por 3 para você ver, vai dar esse número aqui, tá? E depois, mais pra frente, a gente vai conversar mais ainda sobre ele. Um número natural qualquer, só para deixar claro, né, aquela questão dos conjuntos, que os naturais estão dentro dos racionais, podia ser 30 sobre 1, né, ou alguma divisão, igual eu falei com vocês, ó, 60 por 2, vai dar 30.
Então, é uma maneira de escrever o 30 em forma de fração, certo? Os inteiros também. Posso simplesmente pensar em menos 8 sobre 1, ou posso pensar em menos 24 sobre 3, vai dar menos 8, certo? Então, esses são exemplos de números que pertencem ao conjunto dos racionais. Como eu falei com vocês, número natural a gente já estudou bastante. Números inteiros é mais lá do 7º ano, e a gente também fez uma revisão no início do ano, né? Esse tipo de fração aqui a gente também já olhou para ela, né? A gente relembrou as operações e tal. Então, nossa ideia é ficar principalmente nesses 3 aqui do meio, tá? Nessas próximas aulas. Vocês já fizeram uma aula de porcentagem, né? Que eu ainda não corrigi, mas já lancei lá para vocês. E essa aqui do decimal exato também tem nessa listinha de exercícios que eu vou corrigir hoje. As dízimas, como eu disse, vai dar um pouquinho mais de trabalho, então nós vamos olhar para ela com mais cuidado depois, tá? Mas vamos ficar aqui nesses 3 por enquanto. Hoje, especialmente essa do meio, né? É a que a gente vai trabalhar mais. Passar de decimal para fração, de fração para decimal, fazer operações com decimais, né? Tudo isso está no exercício da aula de hoje, beleza? Vou virar aqui a folha. Que tudo isso fez parte da matéria da aula 8. Aí eu coloquei lá para vocês a aula 9, falando mais sobre os decimais, né? Essa aula vai ensinar bastante a gente a transformar um número decimal em um número fracionário, né? E o contrário também, transformar uma fração em número decimal. Além de fazer as 4 operações básicas, mais, menos, vezes e dividir com os números decimais, certo? Não vou fazer exemplo porque é tão prática, né, que eu já vou fazendo os exercícios aqui com vocês, tá bom? A número 1 pede o seguinte: transforme os números decimais em fração. E depois fala que, se possível, né, é pra gente simplificar. Então, vamos lá. Transformar decimal em fração. 0,3, como é que eu transformo isso numa fração? Se eu tampar para você aqui a vírgula, que número que você tá lendo? 0,3, que é 3, né? Então, você vai escrever esse número aqui para mim. Então, o numerador vai ser o próprio número, ignorando a vírgula. Aqui embaixo vai ser um múltiplo de 10. O que é múltiplo de 10? 10, 100, 1000, 10.000, enfim, tá? O que vai determinar quantos zeros eu vou colocar? O número de casas decimais. Depois da vírgula, quantas casas tem? Uma só. Então, eu vou pôr um zero só. Vai ser 10. 3 décimos, né? É o mesmo de 0,3. Na B, se eu tampar a vírgula, que número que você enxerga? 55. Então, o numerador vai ser 55. O denominador vai ser 10, vai ser 100. Tem 2 casas decimais esse número, certo? Então, vão ser 2 zeros. 55 sobre 100. O exercício falou pra gente simplificar quando for possível, né? Então, vamos dividir por 5, em cima e embaixo. Aqui vai dar 11. 100 por 5, 20, né? Aí agora não divide mais, que o 11 é primo, então vamos parar aí. C, 12,505. Mas se eu não te mostrar a vírgula, 12.505. 12.505 sobre 1, 2, 3 casas, então vai ser 1.000, ó, 3 zeros, ok? Aqui também dá para simplificar por 5. Ó, que conta grande de fazer, né? Vai dar 2.501 sobre o 1.000 por 5 já é mais fácil, né? 200, certo? Aí, aqui não dá mais para continuar, então vai ficar assim mesmo. 3,45. Sem a vírgula, eu enxergo 345. Embaixo eu vou colocar 2 zeros, né? Vou colocar 100, porque tem 2 casas decimais. Esse tem que dar para simplificar também, hein? Por 5, ixi, vou ter que fazer uma cola aqui, que eu não sei quanto é que dá por 5. 345 dividido por 5. Tô fazendo aqui no rascunho aqui do lado. 69.
O 100 por 5 dá 20. Não vai dar para continuar, então para aí, certo? Então, essa é a regrinha para transformar de decimal em fração. A número 2 pede o contrário. Transformar de fração, deixa eu mexer aqui um pouquinho, gente. De fração para decimal, certo? Então, vamos lá. 3/4, como que eu vou representar isso como um número com vírgula? Eu vou ter que fazer a divisão. Fração não é uma divisão? 3 dividido por 4. Então, vamos lá, 3 dividido por 4. 3 por 4 não dá, então acrescenta 0, 0, vírgula. 30 por 4, 7, dá 28. Vai sobrar 2. Acrescenta mais um 0, 20 por 4, 5. Aí já deu certinho, né? Então, 3/4 é o mesmo de 0,75, certo? Bom, a B tá bem facinho, né? 1 dividido por 2. Não dá, então 0,10 por 2, 5. Então, 0,5. Essa aqui eu acho que a galera já até sabia de cor, assim, né? De cabeça, né, gente? 0,5. Vou virar o caderno aqui, tá? Para ir para as próximas. C e D. 69 por 20. 69 por 20 já dá um pouquinho mais de trabalho, né? Essas vão dar sempre certinho, tá, gente? Mas qualquer coisa também a gente pode tentar fazer aproximação. Mas essas aqui vão dar. 69 por 20, 60 por 20 daria 3. Sobra 9, acrescenta 0,4, que vai dar 80. 10. 5 já dá 100. Zerou, quase que não coube. 3,45. E a 7? Ó, a B, que é 7, dividido por 1000. Aqui, o que acontece? Eu vou acrescentar um 0, não vai dar. Acrescenta outro 0, acrescenta outro 0. Agora sim vai dar 7. Aí sim, 7.000. Então, é 0,007. Beleza? Eu podia só ter pensado, né, gente, que dividir por 1000 tem muito a ver com o número de casas decimais que tem aqui, né? 3 casas por conta de 3 zeros, então, 1, 2, 3, tá? A 3 agora, gente. A 3 fala o seguinte: efetue as multiplicações. Na multiplicação, o que a gente tem que lembrar é no finalzinho, né, de conferir onde que vai ser essa vírgula, certo? Faz a multiplicação normal. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. Desce aqui, né, aqui, 3 vezes 4, 12. 15, 16. Somou. Agora, onde que eu vou pôr minha vírgula? Esse primeiro número tem uma casa decimal e esse também tem uma. Uma daqui com uma daqui dá 2. Então, 1, 2, 16,74, tá? A letra B tava um em decimal, o outro em fração. Ficava a nosso critério. Transformar a fração em decimal, o decimal em fração. Eu transformei o decimal em fração. Tava lá 8,7. Coloquei 87 sobre 10. Por quê? A gente lembra que multiplicação com fração é bem facinho, né? Então, 87 vezes 5, 435, certo? E 10 vezes 4, 40. Tranquilo? Aí, eu vou ter que lembrar de simplificar, né, gente? Sempre que possível, simplificar, tá? Vou até escrever a fração aqui embaixo para dar um espaço pra gente simplificar. Os dois números dão por 5, né?
435 dividido por 5 dá 87. E 40 por 5 dá 8, né, gente? Então, 87 sobre 8, beleza? Letra C. A letra C tinha a dificuldade que tem na C é que menos com menos, eu sei que a resposta tem que dar mais, né? E 4,6 vezes 0,7 eu vou ter que fazer aqui mesmo. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 4, 28. 29, 30, T1, T2. T2 é ótimo, né? O zero vai dar sempre zero, né, gente? 2, 2, 3. Duas casas, porque tem uma casa aqui, 3,22. Positivo, certo? Letra D também. Positivo com negativo vai dar negativo. 11,05 vezes 4. 4 vezes 5. 4 vezes 0, 0. Com 2, 2. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Duas casas decimais, então vai ficar menos 44,5.